Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos, dentro da série Estudando o Novo Testamento. E aí, Adolfo, como é que você está? Tudo bom? Bom dia. Tá tudo bem. Não Isso. esqueçamos que o Novo Testamento ele está sendo, não é substituído, mas está sendo atualizado com a proposta que a espiritualidade passou, chamada Adventus Christus. Então tem uma Pleiade, que só Deus sabe quantos espíritos compõem a Pleiade, para dar uma cobertura em todo o planeta. E nós temos, então, esses pontos luminosos, já aqui no plano material, para, digamos assim, materializarem e passarem para a sociedade a proposta substituindo o cristianismo social pelo cristianismo crístico. Não podemos Ok, esquecer desses itens. com Ok. toda certeza. Nós vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal, né, de dar o seu like, Deixar seu comentário, uma pergunta. repassar os nossos vídeos para os seus amigos, né, bem como se inscreverem, né? Estamos naquela famosa campanha para os 400 inscritos e precisamos contar com a colaboração de todos vocês. Então, Adolfo, o nosso tema não só são os momentos preliminares da crucificação, como a própria crucificação de Jesus. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, Adolfo, eu queria te perguntar uma coisa da qual nós sabemos que você comenta muito, outros espiritualistas também. Quando nós dizemos que Jesus é o mais perfeito médium do Cristo, que parâmetros de mediunidade nós conhecemos, né, para fazer esse tipo de afirmação? Ó, Pietro Baldi, na década ainda de 30, já falou que a mediunidade seria substituída nesse sentido de evoluir. E ele falou da própria mediunidade dele. Ele desencarnou em 72, então ele ficou aí mais ou menos uns 40 anos com essa comunicação interplanos. Então, a mediunidade nova, ou a mediunidade da era do mentalismo, é o que ele chamou de mediunidade intelectual, mediunidade psíquica. Então, a mediunidade muito intuitiva, onde essas características externas que fizeram parte da mediunidade das épocas recuadas, elas serão substituídas pela mediunidade psíquica. E a mediunidade psíquica tem como característica essa conexão entre uma consciência ou várias consciências, mas vamos pegar aqui, uma consciência desencarnada em contato com uma consciência encarnada. Isso aí é uma coisa muito sutil, porque podemos até dizer, não utiliza tanto os sentidos físicos. Daí o que o Silvestre falou, não há alteração do semblante, não há alteração dos nossos caracteres naturais. É uma coisa mesmo de essência para essência. A essência dos desencarnados, que é um espírito, para a essência do encarnado, que é essa alma, segundo Allan Kardec. Então isso vai mudando. Por exemplo, você, pegando isso especificamente você não tem característica da mediunidade sensória, por enquanto. Então a gente deduz que médiuns iguais a você sejam mediunidades psíquicas, onde você tem que ter o conhecimento, muito equilíbrio emocional e refletir para o mundo a imagem e a mensagem daqueles que fizerem parte do seu programa reencarnatório. Como o nosso líder é Jesus, e Jesus é o guia dos nossos guias, então nós temos Jesus como nosso guia, nosso modelo. Os nossos guias individuais vão, digamos assim, modelar a comunicação baseada no que Jesus fez. Ele fez maravilhas sem nenhuma característica externa, sem nenhum rictus, simplesmente. E aí nós temos a mensagem, né? A grandeza da mensagem dele, que ninguém notava que ele estava sendo o intermediário entre a vontade suprema do planeta, o Cristo, e a necessidade daquela humanidade, E ou as, daquela sociedade. e as pessoas, muitos, né, até o chamam Isso. de Cristo, né? De Cristo, de Deus, né? Porque ele mesmo Mas, disse que ele era uno com o Cristo. Se ele é uno com o Cristo, é porque tem um segundo ser ali, né? é, Mas há uma compreensão de que ele seria o Cristo. então, por isso que no livro Amar a Suprema Ciência da Vida, nós colocamos muito, valorizamos muito o eu sou. Porque para nós que estamos nesse exercício, o ideal seria que nós já tivéssemos essa força interiorizada, essa convicção. Eu sou uno,
com o meu guia. Eu sou uno com Jesus, eu sou uno. Então, isso aí é um processo natural, né? Se não acontecer na atual encarnação, daqui a pouquinho nós seremos intermediários dessas consciências com a maior naturalidade, com a maior segurança, e não é uma coisa perceptível àqueles que dependem muito da parte sensória. Então, o livro tem até em a grande síntese, o Pietro Baldi falando sobre a evolução da mediunidade. Então, ele fala da evolução da mediunidade dele, que serve para todos nós. Ok. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho desse trechinho aqui. Está em João 14, 1, 2. Não se perturbe com o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois Vou vou preparar. preparar-vos um lugar. Que vem a ser essa expressão, na casa do meu pai há muitas moradas. Tem várias maneiras que nós podemos interpretar. Essa casa do meu pai pode ser o próprio universo, né? Eles têm muitas moradas. Então, para a nossa linguagem mais material, tem muitos mundos, tem muitas constelações, tem muitas galáxias, tem muito. Então, tudo isso. Mas na casa do meu pai vem no singular. Então, esse casa aí é o universo. Na casa do meu pai, nesse universo de Deus, tem muitas moradas. Isso falando a parte externa das moradas. Agora, imaginemos nos planos e subplanos, nas diversas dimensões do universo sem fim. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai preparar, isso aí é uma maneira, uma linguagem bem material para nós entendermos, ele vai preparar de acordo com o grau de consciência. Porque mesmo sendo espíritos discípulos de Jesus, convivendo com Jesus, eles não poderão ir para o mesmo ambiente, porque fisicamente ou humanamente demonstraram que eram portadores de grau de consciência diferentes. Isso acontece também conosco, né? Às vezes nós temos aquele marido e mulher, ou aquele filho e pais, aquelas coisas, gente, e agora para onde eu irei? Necessariamente nós não iremos para o mesmo plano, para uma mesma colônia, porque somos diferentes. Então, tem espíritos que são amparados, né, por necessidades da evolução, mas quando desencarnam vão para planos bem diferentes, bem diferentes, bem diferentes. E, além do mais, ele reencarna tendo livre-arbítrio. Ele, tendo livre-arbítrio, ele pode arbitrar até para fugir do seu país. Mas Vamos, às João. vezes faz parte do planejamento. A gente é que não Ah, sabe, né? vamos aguardando. É. Essa é a casa do nosso pai, não é? Vamos lá, João. Vamos continuar. Porque nós escolhemos, né, João e Mateus, né, porque como são dois evangelistas que estavam junto com Jesus, nós poderíamos também citar Lucas e Marcos, mas todas as nossas citações vão estar contidas em João e Mateus. Temos em João 14,5 o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. A minha pergunta é a seguinte, Adolfo: quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, fica a impressão de que só é possível, né, chegar-se a um caminho crístico se você conhecer a mensagem de Jesus e vivenciá-la. É esse o sentido dessa mensagem? Não, não. É o seguinte, ele veio, na sua época, sintetizou todo o conhecimento que a humanidade já tinha até aquele momento. Então, por isso que o Evangelho é a síntese de todas as verdades, é a síntese de todos os conhecimentos. Tá? Então, agora, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, ele falou, eu sou o caminho. Então, qual é o significado? Está no livro Evolução e Evangelho de Pietro Baldi. Para que nós nos tornemos caminho, temos que estar aí abrindo estradas para outros mais necessitados, mais acanhadinhos. Então, temos que avaliar a nossa vida. Eu sou o caminho. Imagina a estrada emocional, psíquica, científica, tecnológica, tudo que Jesus abriu como expectativa, só falando que o reino dele não era deste mundo. Então,
Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha, quando nós nos tornarmos verdadeiramente verdade, caminho e vida, então imagina só se nós estaremos oscilando. Quando ele falou, eu sou a verdade, olha, repetindo, eu sou a verdade. Ele era a síntese de todas as verdades, porque ele era a síntese de todas as leis de Deus. Então, não tinha a, as colocações de acordo com as conveniências. Era a verdade nua e crua, né? Ninguém vai ao Pai a não ser pelo conhecimento que ele passou, e não pela individualidade humana. Porque antes dele, muitos libertaram consciências maravilhosamente bem durante a passagem dele, e até hoje, quantos se libertam sem a presença física do Nazareno Mestre? Então, esse eu aí está representando a lei, né? Ele era o intermediário entre o Criador e as criaturas. Eu sou a vida. Imaginemos só para nós, espíritos ainda acanhados, quando nós temos uma boa palavra, quando nós confortamos uma pessoa. As pessoas, hoje eu já lidei com uns 4 ou 5 doentes, né, pedindo socorro, orem por mim. Então, qual é o trabalho para aquele que se coloca como eu sou a vida? Palavras de exaltação ao autor da vida, palavras de agradecimento, palavras de solidariedade, palavra de força, energia, porque aí nós vamos estar cumprindo o que Jesus falou. Seja você também caminho, verdade e vida. E repetindo, que nossos discursos não sejam de acordo com as conveniências, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito não comunga com essas camuflagens muito próprias de todos nós, né? Então, eu sou o caminho. Vamos abrir estrada para aquele que tem, é mais acanhadinho. Eu sou a verdade. Vamos falar a verdade no nível de consciência que nós já temos. Eu sou a vida. Vamos alimentar a vida dos nossos semelhantes. Motivar esses seres para que se detenham na busca do conhecimento libertador. Senão, daqui a milhões de anos, eles estarão cultuando religião e não atingirão a religiosidade. E quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, e quem não tem Jesus como profeta ou como Então, guia? mas é isso que nós falamos, Ritinha. Não é por mim o humano Jesus, é por mim. Ele estava representando o Pai, ou ele estava representando a lei. Então, pode ir pelo caminho que quiser, mas seguindo aquilo que ele sintetizou. E aí, quantos foram para os planos maiores através da mensagem de Buda, de Anfion, de tantos outros antes de Jesus, do próprio Moisés, né, de Abraão e outros tantos? A partir de Jesus, nós tivemos outros tantos que não foram reencarnações de Jesus, né? Mas pegaram o ensinamento, porque a lei do Pai é uma só, né? Então, e o que sintetiza tudo isso é aquilo que nós já sabemos. Toda ação gera reação. Na ação já está a natureza da reação, segundo Pietro Baldi. Por isso, como o Silvio prega brilhantemente, temos que pagar ceitil por ceitil. Não, e foi muito esclarecedor você dizer isso, Adolfo. Até porque, se nós, né, voltarmos na história, nós vamos perceber, pelo menos na condição de Jesus, Jesus numa certa época, né? E as civilizações anteriores, né? Porque se não houvesse essa possibilidade de voltar para Deus antes, todas as civilizações que são anteriores a Jesus ou todas as humanidades estariam perdidas, né? Isso não Então, existe. Periodicamente, o que é que nós já aprendemos? Periodicamente, a suprema consciência do nosso mundo, o Cristo planetário, ele envia alguns como líderes e outros tanto como intermediários, como ali, digamos assim, dando sustentação a essas lideranças. Então, vem uma hora, vem Abraão, outro momento vem Moisés, outro momento vem Afion, outro, e vem Jesus, e vem o Sai Baba, vem o Chico Xavier, vem o Divaldo Pereira Franco, a irmã Dulce Teresa de Calcutá, cada um no seu nível, para ir aguçando o ser humano. Olha, através da Teresa de Calcutá, quantos exercitaram o desapego, né? O desapego, a vontade de servir, a vontade de ajudar. Então,
a irmã Dulce aqui na Bahia, quantas maravilhas, e assim nós temos. Quantos se sentem bem motivados estando perto da aura de um Dalai Lama? Então, e o mais importante é o modelo humano, porque as pessoas ficam encantadas com o nosso Divaldo, pela... a gente tem aquela ideia de quantos espíritos estão acompanhando passo a passo o nosso Divaldo, mas ninguém nunca fala assim, eu estou indo à Bahia, aqui no Brasil, para ver o espírito A, B ou C, ou sentir o espírito A. Não, o espiritual B. Eu estou indo lá para ver Divaldo. Eu estou ali para ir ver Sai Baba, para ir ver o Chico Xavier. Então, nós não temos ainda evolução para um contato mais direto, consciente com os amigos espirituais. Então, isso para nós, o que é que serve? Sejamos modeladores de consciência, pelo nosso exemplo. Como diz André Luiz, através do Chico Xavier. A letra ajuda, mas o exemplo arrasta consciências para o Pai. Né? Então, quando nós formos aí visitar vocês, estamos indo visitar o Silvio e a Ritinha, porque eu não tenho conteúdo moral para avaliar quantos estão por trás de vocês dois, biologicamente, seres humanos. Ok. Então, lá em João diz assim: João 14, 12. Vamos fixar. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do meu Pai. Mas como é possível que nós façamos obras maiores do que Jesus, que é considerado um anjo, né? Então, o que acontece? Vai depender muito da nossa intenção. Porque diz o Silvestre, quando a nossa intenção é nobre, aí a nossa evolução fica em segundo plano. O mais importante é a intenção. E essa intenção aí tem vários itens que nós temos que considerar. Um deles é o desinteresse pelo retorno material e o interesse por ver o nosso semelhante melhor. Então, agora, o Cristo é o mesmo. Em função da nossa atual biologia, em relação a 2000 anos atrás, nós temos hoje uma biologia muito mais capaz. Nós estamos perdendo cada vez mais a densa biologia de lá de trás e agora nós estamos mais rarefeitos. Então, diz o Pietro Baldi, o maior problema da sociedade é o problema biológico-social, porque a nossa biologia ainda é muito densa. Agora, imaginemos lá atrás. Então, nós temos o formato humano, temos até o sotaque humano, mas a essência ainda está muito, muito camuflada. Então, vamos. Quer repetir a pergunta, a colocação que você A fez, Rita? pergunta seria: como é possível que nós façamos obras maiores do que as de Jesus? Mas é isso. É porque o Cristo, a fonte, é uma maravilha. Porque hoje, com o nível de informações que nós já temos, quantas maravilhas nós temos que a ciência desvendou os chamados mistérios da criação. Então, hoje nós estamos potencialmente muito mais capazes, porque nós temos o conhecimento teórico, científico, filosófico. Então, Jesus, lá atrás, nós víamos Jesus fazer. Agora, nós temos conhecimentos teóricos. Por exemplo, quando a espiritualidade fala sobre a misericórdia do falar, Jesus só usou essa ferramenta, não usou nenhuma tecnologia transcendente, não, ele usou da voz. Então, ele era caminho, verdade e vida. Agora, quando nós tivermos um equilíbrio, uma força da palavra, capaz de acionar o Cristo planetário, nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Porque se não tivesse quem fizesse obras maiores do que ele, o universo estaria estagnado. Então, vamos ali. E ali, no texto que você leu, falou na palavra crença, né? Hoje, nós já temos um conceito que a crença sem o conhecimento é nula. Porque hoje nós já estamos substituindo a crença pela fé. E a fé pela palavra abrangente de fidelidade às leis de Deus. Quando Jesus falou, se você tiver fé no tamanho de um caroço de mostarda, poderá remover montanhas. É isso? É. Fica por conta de cada um. A ciência e a tecnologia, que é que vamos estudar as leis do Criador. E hoje nós temos aí um
carocinho de mostarda, chamado avião, submarino, caminhões, arrastando montanhas, toneladas e toneladas no ar, na água e na terra. Então, o quê? Eles conseguiram transformar a mensagem de quem tiver fé, ou seja, quem tiver fidelidade às leis do Criador, e aí a ciência foi estudar. A mecânica, a hidro, hidrodinâmica, né? A gravidade, e nós estamos transportando essas maravilhas. Então, o Evangelho é a síntese de todas as verdades. Então, Adolfo, se eu entendi, nós poderíamos dizer, né, que é necessário termos atenção em relação a uma série de, digamos, conceitos, né, emitidos por Jesus, porque, na verdade, ele não estava falando especificamente da humanidade da época em que ele esteve aqui, mas ele poderia já estar traçando um caminho da humanidade futura, né? Então, quando ele fala em relação a fazer as obras que eu faço, talvez ele não estivesse se referindo àquela humanidade daquela época em que ele estivesse, mas no desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo, né? E dentro desse desenvolvimento, que essa humanidade alcançaria uma maturidade a ponto de fazer as obras que ele já fazia. Será que pode ser Bom, visto vamos assim? pegar aqui, vamos pegar aqui exemplo da medicina espiritual. Hoje temos notícias dos quatro cantos do mundo, médiuns, né, sendo utilizado pelo mundo espiritual, pelos cientistas, pelos os espíritos capazes de movimentar as energias da criação em benefício do nosso organismo. Né? No passado, nós tivemos aí quantos índios fabulosos dentro da sua tribo realizaram maravilhas. Né? Quantos ali na Atlântida, em função da transformação, da alquimia, realizaram maravilhas. Então, isso tudo é um processo natural. Agora, hoje, com a abertura intelectiva que nós temos, já fica uma coisa mais que nós somos conscientes. Porque só em usarmos os olhos, os ouvidos e a boca com misericórdia, olha o que nós faremos. Tem pessoas que são curadas não pela movimentação de energias externas, nesse sentido, digamos assim, material, pelo olhar. Quantas pessoas gostariam de ter um olhar, uma pessoa que lhe olhasse com benevolência, com carinho, com ternura? Então, a solidariedade, a fraternidade. Então, quantas pessoas que refazem num simples abraço. Que bom te encontrar, que bom estarmos aqui. Então, esse abraço, olha o Lucas, quanto que se tem da história, o Lucas, com a sua solidariedade a quem sofria, quem tinha algum mal, ele abraçava os seus doentes para protegê-lo. E naquelas horas sagradas, Deus atuava. Então, ele era um referencial para Deus atuar e curar os seus doentes. Então, sejamos nós esses intermediários entre a vontade de um Lucas e a necessidade dos nossos semelhantes. Curemos com um simples olhar, com um abraço, com um sorriso, com um beijo. Isso é a obra do cristão. Então, vamos lá. Temos lá em João 14, 21, a seguinte citação, Adolfo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Quer dizer, eu entendo que isso aí é praticamente uma promessa de Jesus, né? No sentido de que aqueles que forem capazes de apreender a mensagem que ele trouxe, né? E colocá-las em prática, serão amados, serão acolhidos, serão, né? De alguma forma, é, recepcionado, digamos assim, por Jesus, né? Terão uma correspondência vibratória com Jesus. Isso procede ou é um Então, outro quando tipo? você falou correspondência vibratória, é diferente de ser amado por Jesus. Porque Jesus já atingiu uma graduação que a manifestação primordial dele é o amor. Então, quando você falou ali a segunda colocação, Hum, nós, motivados pela causa que ele abraçou e nos ensinou, nós mudaremos de frequência. uhum. Por isso que tem até uma cançãozinha, quanta luz, só em estarmos falando sobre um ser da graduação de Jesus. Então, se nós
queremos o refazimento das nossas forças, né? A recomposição das nossas energias, a, a mudança do nosso organismo para uma melhora da nossa saúde, falemos da grandeza desse Espírito, sem pieguismo, sem nada. Não precisa botar rótulo religioso. Só em falarmos da luz, então tem aquela mensagem do Silvestre que nós nunca esqueceremos. A luz se fez presente porque primeiro se fez presente o amor. Então, se nós falarmos de vida, de amor, nós já estaremos recompondo as nossas forças. E aí vem aquela palavra que hoje é moda. Nesses casos, o universo conspirará a nosso favor. Agora, imaginemos nós, uma migalha diante do Criador e da imensidão da criação. Então, se com essas condutas, o universo, olha, o universo, com bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de Cristos, criadores do mundo, o universo conspirará a nosso favor. Então, por questão de sabedoria, vamos manifestar amor pela vida, amor pelo Criador da vida, amor por tudo. E aí aqui vai entrar o Evangelho. Ama até o teu inimigo. Porque se eu amar os anjos e desprezar os meus inimigos, então eu tenho um ponto e um contraponto. Só que o amor pelos anjos é muito suave. O ódio pelo inimigo é muito denso. A resultante vai ficar negativa. Ok. Agora, a Rita vai te fazer mais uma pergunta, Dulce, aí a gente vai encerrar, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Que é sobre aquela passagem que Jesus estava lá no Getsemane, né? Antes da sua crucificação, ele já pressentia, né, que seria preso e tal, e aí ela vai Não, não dar vou uma ler tudo, não. lidinha. Não vou ler tudo, não, que ele é muito grande. O que acontece é que ele sai para orar e ele pede que os discípulos fiquem ali também vigiando e orando. E aí ele vai e ora. Quando ele volta, eles estão dormindo. E aí ele, mas vocês estão dormindo? E aí ele vai e sai de novo para orar e pede que eles fiquem ali orando. E por 3 vezes isso acontece. Ele volta e os discípulos estão dormindo. Existe algum significado para essa passagem? Por quê? 3 vezes, inclusive em outras passagens também, as coisas acontecem também 3 vezes, né? Igualzinho. Então, o número 3 é um número mantrânico, é um número cabalístico de alto poder construtivo, né? Nós sabemos, eu não tenho essa informação de que esse 3 aí tem esse sentido, mas nós já aprendemos, né? Os três números, o número 3, o número 7, o número 9 tem um mantra fabuloso. Tanto é que o Matias comenta que os dissolvadores, que são fundidos em Marte, mantêm muito a vibração mantrânica dos números, mas no meu caso eu não tenho essas informações aqui. Tá? Agora, estavam dormindo. Esse dormindo também tem outros sentidos, porque ele falou, fica aqui em oração. Quando a gente fica sozinho, a gente fica fazendo qualquer coisa, menos em oração. Então, por quê? Se orar é abrir a boca, então o que é que eles estavam falando quando Jesus voltou? Será que eles estavam falando, poxa, Jesus está demorando, Jesus isso, Jesus aquilo? Estava falando da sociedade? Nós estamos em plena Copa do Mundo, será que eles estavam falando da Copa do Mundo? Então, são coisas assim, olha, pegando a palavra orar é abrir a boca, nós temos essa advertência. Podemos levar para essa advertência, embora no Evangelho não esteja assim tão clara essa mensagem. E a espiritualidade que nos coordena, nos orienta, ela não corrigiu ainda essa passagem bíblica, né? Corrigiu as vozes lá do Monte Tabor, e o Agostinho deu uma excelente mensagem sobre as vozes, que não teve vozes, não teve a voz de Moisés, não teve a voz do Elias, não teve nada. Teve a propagação de sons em função do vento forte que atravessou aquele ambiente e ali tinha árvores seculares ou milenares produzindo aquele ruído e os discípulos de boa vontade interpretaram como se fossem vozes do mundo espiritual. Mas, Adolfo, você me desculpa, não ficou claro para mim, de novo, né? Jesus foi lá uma primeira vez, voltou, eles estavam dormindo. Uma segunda vez, voltou, eles estavam dormindo. Uma terceira vez, voltou, eles estavam dormindo.
Aí o que você disse que esse dormir pode ter diversos sentidos, foi isso? Não, dormindo, será que eles estavam atentos ao que ele falou? Fique em oração. Uhum. Então, ficar em oração é ficar enobrecer, com uma linguagem enobrecedora, mais isso, mais aquilo. Então, será que ele não estava? Ele estava, a gente tem uma dedução. O corpo áurico provocado ali no Monte Tabor, com Jesus, ele sozinho em oração. Agora, ele, imaginemos, em colóquio com o Cristo planetário. Então, era para nós estarmos ali em júbilo, em êxtase, em alguma coisa muito divinal, muito... E eles estavam ali, na nossa linguagem simbólica, cochilando. Ou seja, não estavam valorizando. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Nós entramos na igreja, num templo religioso, e ali, onde é que eu estou? A pessoa não se detém, nem que está ali num espaço assim, reservado para exercitar a sacralidade, porque o resto do mundo está povoado por outros campos energéticos, por outras emanações. Então, repetindo, eu não tenho a correção, a espiritualidade não fez ainda a correção desses acontecimentos nessa fala de Jesus. Então, deixa eu fazer uma inferência, Adolfo, até em cima do que você falou. Nós poderíamos ali dizer que essa passagem, então, retrata um pouco ainda da nossa ignorância, do nosso, vamos chamar assim, primarismo, né? Porque era um momento extremamente difícil para Jesus, né? Ele já sabia que iria a ser preso, que iria ser crucificado, né? Os apóstolos estavam, de certa forma, participando ativamente desse momento ímpar na vida do planeta e mesmo assim não tinham a energia, até por falta de conhecimento, né, para participar acordados espiritualmente falando daquele momento. Poderia ser? Então, mas é isso, exatamente isso que nós estamos falando. Uhum. Embora a espiritualidade não tenha corrigido, mas é exatamente o que acontece com todos nós. Até falamos, uma pessoa às vezes está dentro do templo, só está levando a máquina de calcular, está lá dentro do templo religioso, atualmente, né, com o celular, e está vendo o Face, está vendo o Instagram, está vendo isso. E tudo é importante, menos a conexão com a divindade. Então, são espíritos ainda muito presos à existencialidade, porque não se detém na essencialidade. E Ok. observemos só o que acontece quando nós estamos nos nossos templos religiosos, quantas pessoas dispersas, dispersas, totalmente dispersas. Então, ali, o Monte Tabor, ou qualquer monte, qualquer lugar, Jesus sacralizou onde ele pisou. Então, só em Jesus ter passado, estado ali, a matéria, o mundo, o plano, o reino material, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, tudo mudou. Ele teve a oportunidade de respirar o hálito da vida dentro da aura de Jesus. Então, dormir numa hora dessa é negligência. Ok. Adolfo, então, muitíssimo obrigado. O nosso vídeo já está Já bastante passou longo. demais. Nós agradecemos muito a sua presença, né? E vamos pedir para todos os que nos assistem que não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Deixar seu comentário. né? E se inscrever no nosso canal, gente. Precisamos chegar aos 400 inscritos. Nos ajudem. E aí, Adolfo, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua Valeu, paciência, pela sua Adolfo. boa vontade e um grande dia para você. Tá? Obrigado. Fala para Até a esse pessoal próxima. para completar os 400 ainda até dezembro, até o mês agora, final do mês. Valeu, Adolfo. Até a Muitíssimo próxima, Adolfo. obrigado. Tchau, Até a pessoal. próxima oportunidade. Fica com Valeu. Deus.